que Deus deixou na Terra, a gente, ser humano, foi para se unir, para se amar um ao outro, não para ser apedrejado, ser, né, criticado, ser humilhado, igual muita gente faz, e não só pela cor. Hoje existem muitos outros fatores que as pessoas também sofrem preconceito, mas não é relatado, as pessoas não conseguem passar para frente. A bullet in my gun. Oh, I got eyes in the back of my head, just in case I have to run. A dor silenciada é eterna. Bom dia, meu nome é Ângela, eu trabalho na Escola Felisberto Carrijo e quando eu tinha 13 anos de idade eu estudei em uma escola no estado de Goiás, na cidade de Goiânia, por nome Bom Jesus, e lá foi um momento muito difícil que eu passei na minha vida. Eu sofri um bullying na escola, a sala que eu estudava tinha adolescentes mais velhos do que eu, mais novo, e tinha um menino que ele chamava Nartagnan. Ele era, entre todos os alunos, ele era um aluno que ele tinha uma vida melhor, condição de vida dele era melhor do que a nossa. E desde quando eu entrei nessa sala de aula, ele me marcou e começou assim, fazer chacota comigo. Ele começou a fazer umas brincadeiras que muito me ofendia. Na época, ele me chamava de escuro por causa da minha cor. Então, assim, foi muitas vezes que dentro da sala de aula eu agachei minha cabeça na carteira e comecei a chorar, devido a tantas críticas, tanta assim, zombaria, né, devido à minha cor. E o meu nome, para ele, eu não chamava Ângela, para ele meu nome era escuro. Então, assim, todos os momentos que ele se referia a mim, era assim, ele me chamava de escuro, e os outros colegas, muitos colegas riam, mas também tinha aqueles que se compadeciam daquele momento difícil que eu estava passando. Então, muitas amigas, às vezes, danavam com ele, tentavam me consolar, mas, assim, foi um momento difícil. Portanto, que nessa época eu fazia a quinta série. Eu não consegui passar de ano, eu fui reprovada. Então, assim, foi um momento muito difícil. Mas, assim, ao passar dos anos, eu superei aquilo, né? E graças a Deus, hoje, assim, eu me sinto, assim, bem, né, no meio da sociedade, embora que isso ainda aconteça com muitas pessoas. Muitas pessoas ainda sofrem essa questão do racismo, do preconceito, mas a gente não pode, assim, agachar a cabeça, não. Nós temos que saber que nós temos o nosso valor e o que precisar de nós fazer na nossa sociedade atual agora, para melhorar isso, nós temos que fazer. Ser negro é não esquecer, mas transformar a dor em força. Eu tenho sofrido há muitos anos atrás com preconceito devido à cor, devido ao cabelo, devido à nossa raça. Então, assim, na escola, na época era sempre na escola, porque a idade que a gente tem hoje, a gente não tinha muitos lugares para cair. Então, era assim, era em casa, trabalho ou a escola, né? Então, na escola a gente passava por muito isso. E eles criticavam muito, porque às vezes a gente morava na roça, aí além da gente ser de cor, né, a gente sofria bastante. A gente tinha apelidos que eles davam pra gente, que naquela época a gente não sabia que aquilo era preconceito com a nossa cor, com a nossa raça. Às vezes a gente ficava triste, chateado, mas deixava passar, né? A gente achava que aquilo ali era normal acontecer. Você já sentiu que foi tratado de forma injusta, inferior ou diferente por causa da sua cor ou características raciais? Sim, eu já teve alguns momentos na minha vida que eu fui tratado, devido à questão da minha cor, de forma injusta. Eles não deram a qualificação que eu tenho, simplesmente me ignoraram, né? Então, em alguns locais públicos, em alguns locais também privados, onde que eu deveria ter sido atendido e não fui atendido da forma com que eu deveria ser. Então, eu já passei por isso, sim. Não foi nenhuma nem duas vezes, foram várias vezes, e até hoje eu sinto a necessidade de ter que provar quem eu sou,
provar de onde eu venho para que eu possa ser atendido da melhor forma possível. Houve algum momento em que você precisou se provar ou se esforçar mais do que outras pessoas em um ambiente como trabalho, escola, ação social, para ser levado a sério? Sim, já houveram alguns momentos em que eu tive que provar quem eu era, né? Não só de forma ali com os documentos, sou professor, tenho pós-graduação, mas também mostrar de onde eu vim. Documentos, olha, eu sou filho de quem, aonde moro. Eu já tive momentos em que eu tive que provar de onde e quem eu sou. Não foi nenhuma nem duas vezes no meio acadêmico, até mesmo no dia a dia nós temos que fazer isso. Temos que mostrar todos os dias quem nós somos, de onde viemos e o nosso valor. Qual atitude ou fala racista mais sutil que te incomoda no dia a dia? Você não parece. A roupa não pode ser o único salvo-conduto para que eu seja respeitado. Tipo assim, eu não fui uma pessoa que cresceu muito no meio social. Tinha escola, no presencial, mas no meu meio de convívio sempre tinha pretos. Óbvio que tinha algumas diferenças ali, outras ali, que a gente não percebia porque a gente era criança. Mas, tipo assim, no geral, não muito. Só aqueles casos, tipo assim, você vai numa loja ou você tá com alguma bolsa e tal, os segurança ficar te seguindo. Coisa mais normal do mundo, alguma olhada, ou tipo, você tá atrás de alguma pessoa que tá com a bolsa e a pessoa colocar tipo a bolsa na frente, já você vai passar a mão, a pessoa guardar o celular, tipo, ficar meio alerta, te julgar pelo olhar. Tipo assim, você tá em alguma loja andando pra comprar alguma coisa e alguém chega em você e fala: moça, onde fica tal coisa? Achando que eu trabalho lá naquela loja. Depois da pandemia, né, eu fiquei com muita paranoia. Tipo assim, se eu fosse branca, será que as pessoas me aceitariam? Será que, tipo assim, me achariam mais bonita? Será que eu seria mais aceita? Será que, tipo, me trataria que nem as outras pessoas que eu vejo que são brancas? Eu fiquei nessa paranoia durante um bom tempo, até eu poder aceitar minha cor. Olá, sou o Bruno, sou diretor aqui da Escola Estadual Felisberto Alves Carreiro. Você já sentiu que foi tratado de forma injusta, inferiorizada ou diferente por causa da sua cor ou característica racial? Sim, isso aí é uma característica que a gente tem, infelizmente, na nossa sociedade, né, em todos os lugares, até mesmo dentro da instituição. Por ser um diretor, às vezes mais novo, né, tom de pele negra, a gente às vezes sofre preconceito, né, até dos próprios pares, mas a gente vem fazendo um trabalho, vem tentando, né, melhorar essas questões que são preocupantes na nossa sociedade. Qual foi a emoção que essa situação despertou em você? Antigamente, né, eu me importava mais e me sentia mal, né, porque por vezes as pessoas passavam por mim e falavam: eu quero falar com o diretor. Quando às vezes eu falava: não, eu sou o diretor. No olhar você via que a pessoa duvidava, às vezes ou pelo tom de pele ou pela idade, né? E geralmente, né, quando tem outra pessoa branca, né, eles vão nela, né, acreditando que seja o diretor. Então, assim, antigamente eu me importava mais e me sentia inferiorizado. Hoje em dia não. Eu lido com a situação, repreendo quando passa dos limites, mas incomodar incomoda, mas a gente vai trabalhando e vai aprendendo também como lidar também com as situações. Houve algum momento em que você precisou se provar ou se esforçar mais do que as outras pessoas em um ambiente como trabalho, escola ou instituto social? Assim, acredito que temos sim, né, que se esforçar, trabalhar de uma forma, né, às vezes mais dinâmica, não só por questões, né, igual eu mencionei anteriormente aí, questões pela cor da pele, mas também pela idade, mas a gente trabalha, né, faz o possível, se esforça, mas nada que passa também dos limites, né, que, nossa, eu vou fazer isso para me provar para alguém. Não, a gente tem que fazer isso para provar para a gente mesmo, né, que a gente é capaz, que a gente consegue, independente das outras pessoas. Enquanto houver racismo, não há democracia. A carne mais barata do mercado é a
já sofreram violência policial. Porque um estudante negro foi baleado por um policial militar no Rio de Janeiro. Segundo a família da vítima, ele teria sido confundido com um criminoso. A cada 4 pessoas mortas pela polícia, 3 são negras. Nas universidades brasileiras, apenas 2% dos alunos são negros. A cada 4 horas, um jovem negro morre violentamente em São Paulo. Aqui quem fala é Primo Preto. A população hoje, ela tem que entender que o maior preconceito às vezes vem da gente mesmo. Quando a gente não consegue abrir a boca e relatar e falar o que a gente passa, o que a gente sente quando a gente sofre esse tipo de preconceito. A gente vai entrar numa faculdade hoje, tem vagas selecionadas na faculdade para quem é de cor negra. Por que essa separação? Eles tentam colocar a gente num lugar, mas sabe que quem é, né, de cor, né, da raça negra igual eu, a gente acaba que está sofrendo um preconceito de saber que a gente vai chegar lá, vai ter um espaço que a gente vai conseguir, porque tem vaga selecionada para a gente que é de cor. A gente acaba que não concorre ao todo normal, igual todo mundo, igual todo brasileiro, todo ser humano. Então eu acho assim que a gente tinha que ter um espaço assim, maior, mas sem essa questão de seleção. O que te dá esperança na luta por uma sociedade mais justa e igualitária? Eu acredito muito na educação. Eu estou na educação, não é por acaso. A partir do momento que nós conhecemos a nossa história, sabemos de onde nós viemos e temos condições de lutar para isso, então eu acredito que nós podemos sim fazer essa mudança. A partir do momento que nós conseguimos colocar mais pessoas pretas, negros e negras dentro das universidades, nós podemos mudar sim a nossa história. Então eu creio, né, nesse processo, eu acredito muito, embora eu não seja fruto das cotas, mas eu acredito muito no sistema de cotas que faz com que as escolas, as universidades, elas comecem a ter mais presença de negros, então começa a ter mais essa diversidade. Então eu acredito muito nesse processo. Então a esperança é a juventude que está vindo, né? Ano após ano a gente observa que os alunos que estão chegando na escola, né, principalmente nos 6º anos, 7º, eles vêm já com a mentalidade diferente daqueles que tínhamos anteriormente. E a gente vê, né, que essas questões de preconceito, racismo, são já estruturadas por vezes dentro de casa, né? Porque a sociedade já é racista. Então a gente percebe que essa evolução enquanto alunos e novos alunos que vêm chegando já vem melhorando. Então a nossa esperança é esses meninos que vêm, né, entrando aí na fase nova aí. Há alguma mensagem ou conselho que você gostaria de deixar para as pessoas negras? Olha, a mensagem é que nós temos a nossa cultura, nós temos que nos valorizar e, acima de tudo, continuar perseverantes. Nós temos que continuar na nossa luta, nós temos que continuar passando os nossos valores e procurar lutar. Lutar sempre. Cada dia. Sim, não só para as pessoas negras, mas para todas as pessoas, que o combate, né, ao racismo, ao preconceito é necessário, essa discussão é válida e que, às vezes, ser diferente é ser legal, ser interessante, então tem que ser respeitado. Todos devemos ser respeitados, independente do tom de pele, da opção sexual ou de alguma característica física. Então, assim, fica o recado, respeite o próximo e juntos todos conseguiremos ter uma sociedade melhor e igualitária. Como foi o seu processo na África? O meu processo de ida para a África foi através de um projeto para trabalhar com as crianças, dar aulas na região, nas regiões periféricas de Moçambique, em uma cidade chamada Maputo. Então, nós fomos nesse projeto, eu tive a oportunidade de ir, né, na Missão África e trabalhar, ter essa experiência em dar aulas em salas improvisadas, em casas, em locais onde você não poderia nem imaginar que era uma sala de aula. E principalmente trabalhar a questão da conscientização com essas famílias e as crianças que lá estão.
Esse projeto foi em 2017. Em 2019, infelizmente, com o tsunami que ocorreu em Moçambique, boa parte desses alunos eles faleceram. Então, o espaço onde eu fui dar aula praticamente não existe mais em função dessa questão da climática. Foi uma experiência muito rica porque você volta sendo outra pessoa. Você passa a ter outra visão sobre o mundo, sobre o que vem a ser essa coletividade, o que vem a ser, de fato, ser um professor. Então, para mim, foi importantíssimo ter essa experiência. Nossa beleza negra é a nossa declaração de resistência. Essa não é uma história de sofrimento, é uma história de poder criativo e superação. Reconhecer essa verdade é o primeiro passo para a justiça. Busque saber mais sobre racismo estrutural e lembre-se, a consciência não se limita a um único dia. É preciso ser praticada todos os dias.